Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que retomamos o contato com você com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, adequando as nossas vidas ao seu querer. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é, na verdade, estudar a Bíblia toda, aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer àqueles que têm escrito para a gente, compartilhando sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. Hoje, por exemplo, nós registramos a carta que vem da cidade de Cambé, no estado do Paraná. Esse irmão nos escreve as seguintes palavras: através dessa carta, conto da minha alegria em poder ouvir esse maravilhoso programa através da Bíblia. Tem sido uma bênção na minha vida, cada dia aprendo mais a palavra de Deus. Tenho orado pelo programa. Que as bênçãos do nosso Deus estejam cada dia sobre esse programa e sobre quem o faz. Querido amigo, muito obrigado mesmo por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da palavra de Deus. E quero agradecer com sinceridade as suas orações em nosso favor. De fato, necessitamos da oração de cada um dos nossos queridos e amados ouvintes. Por isso mesmo eu quero convidá-los agora, nesse momento, para levar as nossas orações a Deus, pedindo a sua bênção para esse encontro que nós vamos ter. Vamos orar. Senhor Deus, somos-te gratos, porque Tu cuidas dos nossos lares. Abençoa, Senhor, cada um dos cônjuges. Abençoa os filhos. Abençoa a família de cada um. Que cada uma das famílias que juntos oram, buscam o Senhor, leem a palavra, estudam, que o Senhor derrame suas bênçãos abundantes sobre cada um desses lares. Senhor, também te pedimos agora que Tu nos ilumines pelo Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Querido amigo, hoje temos diante de nós a tarefa de concluirmos o estudo do capítulo 25 do livro do Êxodo. Vamos estudar os versículos 10 até 40. Nesses versos nós encontramos as orientações para a construção de alguns utensílios do tabernáculo, da arca, do propiciatório, da mesa dos pães da proposição e do candelabro. Portanto, aqui nós vamos encontrar o desenho, modelo, ou então o esquema traçado para cada um desses utensílios. Nós vimos no programa passado que o Senhor disse que não habitaria em casas feitas por mãos humanas. Porém, o tabernáculo e mais tarde o templo serviram para chamar a atenção do povo para o fato de que o Senhor se achava entre eles e, particularmente, que a sua presença era infinitamente santa, pelo que também o acesso a ele só poderia ser efetuado num ambiente de santidade. E por isso, a necessidade dos sacrifícios expiatórios para o povo e também para os sacerdotes. O modelo do tabernáculo foi dado, possivelmente, através de uma visão. Os objetos sagrados descritos nesses capítulos tinham valor espiritual real, ainda que temporário. Mas então vamos ver cada um desses móveis e vamos tentar descobrir quais são os valores simbólicos e espirituais que podemos obter de cada um desses detalhes do tabernáculo. Primeiramente, nos versos 10 a 16, temos as orientações sobre a Arca da Aliança ou a Arca do Testemunho. Ela tinha o formato de uma caixa ou de um cofre. As suas medidas eram 1,15 m de comprimento por 69 centímetros de largura e 69 centímetros de altura.
O seu principal propósito era guardar as 2 tábuas da lei. Ela guardava também um pote do maná, e ela guardava a vara de Arão, o cajado de Arão, conforme Hebreus 9:4. Deveria ser feita de uma madeira de acácia, e ela era revestida, forrada por dentro e por fora de ouro. Foi usado apenas o mais puro ouro para cobrir a estrutura da madeira da arca, provavelmente em chapas bem finas, mas era um ouro muito puro. Tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro, a beleza desse nobre metal tinha que ser vista. E isso nos ensina que a parte interna da vida do povo de Deus deve ser tão pura e tão bela como aquilo que é visto exteriormente. Essa é uma primeira aplicação. Na arca deveria haver um bordado de ouro, isto é, uma beirada ao longo de cada um dos lados da superfície externa. Deveriam ser colocadas argolas nos 4 cantos da base da arca, para que, quando fosse carregada, ficasse elevada acima dos ombros dos carregadores e não tocasse nos seus corpos. As tábuas de pedra que continham a lei eram chamadas de o testemunho, porque prestavam contínuo testemunho acerca da sua instituição divina e acerca da promessa de obediência feita pelo povo. O fato importante é que o sagrado santuário não continha qualquer imagem, mas apenas as tábuas da lei, relembrando-os de que o Deus deles era ao mesmo tempo espiritual e santo. As tábuas de pedra da aliança sinaítica tinham o testemunho das condições dessa aliança. Assim também a Bíblia não é um testemunho humano falível sobre o nosso Deus. Pelo contrário, a Bíblia é o testemunho infalível do amor de Deus ao ser humano. Querido amigo, veja só, esses planos são bem elaborados, são bem detalhados, eles foram dados pelo Senhor, eles revelam a sabedoria divina em dar os detalhes de todas essas peças, mas apontam também para as realidades espirituais futuras, conforme nós lemos em Hebreus 9:24. De todos os móveis do tabernáculo, a arca foi mencionada em primeiro lugar, provavelmente porque simbolizava o trono do Senhor Deus, conforme lemos em 1 Samuel 4:4. O grande rei que se dignou a habitar entre o seu povo era o nosso Deus, era o Deus de Israel, e a arca seria então o seu trono. Mas em segundo lugar, uma segunda divisão, no texto do capítulo 25, nós vamos ver os versículos 17 a 22, e aqui nós temos as orientações para a construção do propiciatório, ou a tampa da Arca da Aliança. Exatamente, a tampa da Arca da Aliança tinha esse nome, propiciatório, ou ainda ela era chamada de a tampa da expiação. As suas dimensões, lógico, eram as mesmas da arca, isto é, ela media 1,15 m por 69 centímetros. Era considerado como um estrado para os pés ou para o trono do Senhor. Um lugar, na verdade, espiritualmente falando, onde as inimizades terminavam, onde as partes em contenda se acertavam, onde as pessoas se harmonizavam. Expiação é a tradução da raiz hebraica que significa apagar, cobrir, encobrir a culpa do pecado de diante dos olhos de Deus, com vistas ao quê? A reconciliação com o próprio Deus. Nos dias do Antigo Testamento, a propiciação significava o quê? Significava fazer retroceder a ira de Deus, e ela era realizada através de sacrifícios com o derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue demonstrava o custo do perdão. Custava uma vida. E assim, ao mesmo tempo, anunciava a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um dos nossos pecados. Paulo diz, lá em Romanos 3,25, que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Então, em um certo sentido, o propiciatório teve uma vida própria, independente até da arca, pois foi mencionado sozinho no Velho e no Novo Testamento várias vezes. Ele simbolizava o local onde Deus foi propiciado.
Mas veja só, querido amigo, é importante sabermos que a propiciação ou a reconciliação é um ato da graça divina, através do qual Deus atrai para si mesmo aqueles que estavam em desarmonia com ele. A Septuaginta, isto é, a versão grega do Antigo Testamento, usa a seguinte expressão: o propiciatório era a sede da misericórdia. Embora o propiciatório tivesse exatamente a mesma área que a superfície superior da arca, não é correto considerá-lo apenas como uma cobertura, como uma tampa da arca. Em 1 Crônicas 28:11, nós vamos estudar isso daqui a alguns meses, o Santo dos Santos é chamado de casa do propiciatório. No Novo Testamento, quem faz a propiciação é o sangue de Jesus, derramado uma vez por todas, tornando-se assim plenamente suficiente para perdoar qualquer pecado ou qualquer pecador. Ele era de ouro puro e tratava-se de uma peça única de ouro puro e não de madeira recoberta de ouro, pois o seu grande valor indicava a posição suprema de que esse objeto tinha entre todos os móveis do tabernáculo. Conforme o versículo 18, temos ainda também 2 querubins. A forma dessas figuras, na verdade, é meia desconhecida, embora o texto de Ezequiel, capítulo 1, do versículo 5 a 14, nós poderemos ter uma ideia sobre a sua aparência. Mas, na verdade, no momento, é suficiente sabermos que tinham 2 asas com as quais cobriam seus rostos. Estavam nas 2 extremidades do propiciatório, não como peças separadas deste, mas formando uma única peça com o propiciatório. Suas asas eram levantadas e encurvadas para frente, a fim de cobrir o propiciatório, enquanto que os seus rostos estavam inclinados para baixo, como que a olhar para o centro do propiciatório. Tão santo é Deus, que nenhum olho poderia olhar, ao menos para aquilo que representava a sua presença. Por isso, as asas daqueles querubins, daquelas figuras, protegiam a representação do olhar até mesmo do sumo sacerdote, quando entrava apenas uma vez por ano no Santo dos Santos. Os querubins tinham algumas funções. Você deve se lembrar, eles foram os guardiões do Jardim do Éden, eles eram suportes, então, do trono do Senhor, e eles eram portadores do veículo no qual se manifestava a glória do Senhor. Conforme o versículo 22 ainda, Deus disse a Moisés: ali virei a ti. Ali virei a ti. No propiciatório, onde Deus se mostrava propício e misericordioso, Deus aceitava o representante do povo, o sumo sacerdote, quando esse se aproximava mediante o sacrifício expiatório e ali respondia suas perguntas referentes à sua vontade para com o povo. Visto que nesse encontro entre Deus e o seu povo era o objetivo supremo do tabernáculo, esse também foi chamado de tenda da congregação. Como sabemos, querido amigo, o tabernáculo também devia marchar pelo deserto, quando o povo então se movimentava. No momento inicial de começar uma nova marcha, ele então era carregado. Quando chegamos ao livro de Números, nós vamos estudá-lo proximamente, nós veremos como o tabernáculo era carregado com todos os seus utensílios numa certa ordem muito criteriosa. Os próprios sacerdotes carregavam o tabernáculo nos ombros pelo deserto, e essa era uma tarefa exclusivamente deles. Havia um cuidado especial com o tabernáculo, como não podia ser diferente, mas havia um cuidado especial também em relação ao propiciatório. A finalidade do propiciatório era tremendamente importante. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu ordenar para os filhos de Israel. Essa foi a palavra direta de Deus para Moisés. Essa era a importância do propiciatório. Essa importância pode ser percebida exatamente por essa frase: ali virei a ti. Deus se comunicava com o povo e o lugar que escolher para essa comunicação, para esse diálogo, era exatamente o propiciatório.
Mas temos mais peças, vamos então estudá-las. Vamos analisar cada uma delas. Em terceiro lugar, uma terceira divisão do nosso texto de hoje, nós vamos encontrar os versículos 23 a 30. Agora nós vamos encontrar as orientações para a fabricação, para a confecção da mesa dos pães da proposição. Também é apresentada nos vários detalhes aqui essa construção. Se você está com o texto aberto, você percebe a que minúcias chegou o nosso Deus. Além de designar o material com que deveria ser construído essa mesa, isto é, com madeira de acácia recoberta de ouro puro, além de dar as medidas que equivalem a 90 por 32 por 68 centímetros, Deus também deu orientação para que ao redor da mesa houvesse uma moldura, e nessa moldura houvesse uma bordadura, isto é, Deus estava embelezando essa mesa, deixando-a bonita. É verdade, esses detalhes são ricos para mim porque demonstram o cuidado do nosso Deus com cada faceta da nossa vida. Ele se preocupa com o todo. Nada passa despercebido do nosso Deus. Querido amigo, então, se Deus não descuidou de fazer um pequeno e belo enfeite para esta mesa, será que ele não está atento a todos os detalhes da sua vida, da nossa vida? Ora, com certeza sim, com certeza sim. Então, podemos descansar nas mãos poderosas e soberanas do nosso Deus. Mas ainda deveriam ser construídos com a mesa vários outros utensílios menores. Por exemplo, deveriam ser construídas e fixadas argolas de ouro, deveriam construir varais de acácia e revestidos de ouro para que através deles a mesa fosse carregada, deveriam ser feitos pratos e recipientes de ouro puro para o incenso, além das galhetas, isso é, além das tigelas, também deveriam ser feitos copos para a libação, isto é, para as ofertas de vinho, enfim, todo o material para compor essa estrutura da mesa dos pães da propiciação. Essa mesa era o local onde se colocavam os 12 pães da propiciação, simbolizando o quê? Simbolizando as 12 tribos de Israel. Eram 12 pães achatados, redondos, colocados em 2 pilhas de 6. Também chamado pão da presença, isto é, o pão colocado na presença de Deus, como demonstração de cada uma das 12 tribos, da sua consagração dos frutos da terra em reconhecimento que as suas necessidades eram completamente supridas por Deus. Esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes, os representantes das tribos, lembrando então a cada tribo a constante dependência da presença vivificadora de Deus entre o povo. Querido amigo, certamente o simbolismo desse utensílio é muito significativo. Essa mesa tão bem elaborada e com toda a riqueza de detalhes aponta para alguma coisa muito especial. Aponta para algo principal, isto é, para os pães da proposição, para os pães da presença divina. Significando o quê? Significando a pessoa do Senhor Jesus Cristo como nosso alimento espiritual, o nosso verdadeiro pão da vida. A pergunta que nós devemos fazer, e deve ser respondida por cada um de vocês que está me ouvindo agora, é a seguinte: você tem em Jesus o verdadeiro alimento espiritual para a sua vida? Ele é o teu maná celestial? É Jesus a nossa propiciação? Jesus tem sido a satisfação que temos oferecido a Deus, ou nós julgamos que temos algum mérito diante de Deus? Como é que você se relaciona com Deus? É através de Jesus ou pelos seus méritos pessoais? Assim, como o propiciatório era o lugar da misericórdia, exatamente no topo da arca, os pães da presença apontavam para a necessidade constante que o povo tinha de Deus, para a necessidade constante que eu e você temos de Deus. Assim também aqui então nós temos a manifestação da misericórdia divina. Foi a morte de Cristo na cruz que nos deu o direito da vida eterna. Foi por causa desse pão partido, representando o corpo de Jesus ferido na cruz,
Pelos nossos pecados é que temos o perdão dos pecados. Agora, mais uma peça dessa mobília tão especial, em quarto lugar, nos versículos 31 a 40, já chegando na parte final do nosso programa, o candelabro de ouro é a peça que nós vamos descrever e vamos estudar. Esse candelabro de ouro era de ouro puro, batido, que ficava defronte da mesa dos pães da proposição, no santo lugar. Ele deveria ser feito pesando exatamente 1 talento de ouro numa peça só, sugerindo uma amendoeira que crescia. 1 talento era uma medida bem conhecida na ocasião, e assim o candelabro equivalia a aproximadamente 35 quilos de ouro. Veja que coisa interessante. Ele era uma haste vertical, de cujos lados saíam 3 braços de cada um dos lados, formando assim ao todo, no topo, 7 pontas, com 7 cálices, onde se podia colocar azeite para com o fogo servir de luminária. Provavelmente, simbolizando uma nova vida, a amendoeira florescia no final de janeiro, antes das outras árvores, e assim o seu cálice central e seus ramos, 3 de cada lado, e as suas flores e frutos, foram usados como símbolo, como modelo para essa peça tão importante no tabernáculo, que simbolizava certamente Jesus, a luz do mundo. Conforme, por exemplo, lemos em João 8,12, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem, conforme disse João Batista no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 9. As 7 pontas com as suas lâmpadas destacavam a perfeição indicada pelo número 7 dessa iluminação. A luz, vinda ao mundo, em Jesus Cristo, deixa à mostra as obras más daqueles que não querem submeter-se a Deus. E embora a luz tenha vindo ao mundo na pessoa de Jesus, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem diz isso também é João, capítulo 3, versículo 19. Querido amigo, é verdade. Infelizmente, essa é a realidade. E João nos explica a razão porque a maioria dos homens preferiram mais as trevas do que a luz de Jesus. Ele diz o seguinte: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João 3,20. Mas graças a Deus, por outro lado, é o próprio João quem mostra uma outra verdade. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus, conforme João 3,21. Querido amigo, permita-me fazer uma pergunta muito séria de aplicação. Você tem procurado mais as trevas ou a luz? Você tem desejado esconder as suas obras ou tem permitido que Deus as manifeste? Veja bem, quem esconde as suas obras, as esconde porque são obras más. Quem pratica boas obras em nome e na capacitação de Deus, permite que as suas obras sejam vistas, pois elas glorificam o nosso Pai que está nos céus. Querido amigo, esses foram alguns utensílios que Deus escreveu a Moisés para que fossem construídos para a celebração do culto que deveriam prestar a ele. No tabernáculo, lugar central da adoração, todos esses utensílios tinham o seu valor real, isso é, o seu valor para o momento. Eles eram apropriados para os sacrifícios e para as celebrações daqueles dias. Mas cada um desses utensílios também tinha um simbolismo, um significado espiritual, um significado especial, que apontavam para a época do Novo Testamento, apontavam para o Senhor Jesus Cristo, quando tudo nele se concretizou. Paulo disse em Colossenses 2,17 que tudo isso era a sombra das coisas que haviam de vir, e de fato, quando Jesus veio, tudo foi colocado às claras, tudo foi exposto sobre a luz de Cristo. Nele temos a bênção da aproximação com Deus. Por exemplo, na arca, nós temos um simbolismo maravilhoso, era feita de madeira e ouro. E ela nos fala das duas naturezas do Senhor Jesus. Vemos Jesus humano tendo fome, sede, cansaço, sono. Vemos Jesus comendo, bebendo, descansando, dormindo, sofrendo e até chorando. Mas por outro lado, graças a Deus, vemos o Jesus divino no qual não se viu qualquer pecado. Vemos um Jesus divino com uma vida santa, com uma vida pura, com uma vida reta, justa e piedosa. Querido amigo, nós temos que lembrar então que todos esses detalhes que nós estamos vendo no Antigo Testamento
Eles apontam para Cristo, indicando que nele temos a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo da Palavra do Senhor. É para nós um grande privilégio poder compartilhar com você esses princípios tão especiais da Palavra de Deus para cada um de nós. Obrigado por sua companhia. Espero você no próximo programa. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual